Amém. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Rafa, eu vou te pedir um favor. Tem o agudo, tá? Me dá um pouquinho mais de agudo nesse amarelo aqui. É o primeiro depois do vermelho. Joga um pouquinho mais para cima. Gira, aumenta só um pouquinho do grave, do agudo. Aleluia. Amém? Não. Você não aumentou o agudo, não. Aumentou? Aleluia. Então tá bom. Amados, abra a palavra de Deus em Evangelho de João, capítulo 1. Aliás, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. E Deus ministrou no meu coração trazer uma série de mensagens sobre frutificação, né? E eu não sei se semana que vem vai ser essa mesma ministração, porque é uma coisa muito volátil, né? Deus fala e a gente faz. Mas eu senti de Deus semana passada, eu trouxe uma palavra que falava sobre isso. E hoje o Espírito Santo me coube continuar, vamos dizer assim, que nesse tema, mas de uma forma diferenciada, amém? Abriu para nós aí, João 15, 1. Coloca para nós, Rafa, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Outros dizem o agricultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. E outras versões assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele não tira apenas, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Feche os seus olhos. Amém, em nome de Jesus. Está todo mundo aqui? Alguém fugiu? Não? Cadê Gilson? Ô Gilson, o Gilson está camuflado hoje, eu não vi. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra. Senhor, ministre em nossos corações. Não deixe eu trazer apenas um estudo, Pai. Estudo é bom, Senhor. É muito bom receber um estudo. Mas nós não queremos apenas estudos humanos. Nós queremos a revelação dos céus. Queremos o maná que desce dos céus, uma palavra rema, uma palavra viva, revelada, que venha mover os nossos corações, que venha trazer transformação e mudança no nosso quem nós somos, no nosso eu. Pai, que toda obra do inferno saia deste lugar agora, em nome de Jesus. Todo demônio que venha tentar roubar a nossa mente, o nosso coração e entendimento, cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Como diz a tua palavra, sem ti nós nada podemos fazer. Então faz tua obra hoje aqui, Senhor. Fala conosco, muda a nossa história hoje através do poder da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Que não seja eu, mas tu a falar, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Querido, semana passada eu ministrei sobre o propósito de Deus em nossas vidas, que é o quê? Que venhamos frutificar. Amém. Eu falei que assim como Cristo foi semeado como um grão de trigo que morreu, e quando ele morresse ele geraria uma grande frutificação, nós também deveríamos o quê? Frutificar para a glória de Deus. Esse era o propósito de Deus. Eu falei que não foi nós que o escolhemos, mas ele me escolheu e me deu o quê? Autoridade para quê? Para dar frutos. Amém? Quem não estava semana passada? Tinha gente que não estava aqui. Cadê? Eu estou vendo quem? A irmã Rosa não estava. Mais alguém? A Nara. Mas, querido, se puder ver, está no YouTube, está no Facebook, vê lá. E a questão é que há um propósito para Deus nos ter nos escolhido, para que eu e você viemos dar frutos. E, querido, esse projeto de Deus para nossas vidas é o quê? Que o seu casamento cresça e frutifique para a glória de Deus. Deus quer que o seu trabalho, querido, ele venha crescer e ele venha frutificar, não para que você fique rico, mas para que venha frutificar para a glória de Deus. Ele quer que a sua família,
a sua família cresça, influencie e frutifique para a glória de Deus. Então Deus nos escolheu, nos deu autoridade para que a frutificação aconteça. E eu disse semana passada que por isso Ele nos deu o Espírito Santo, que nos dá autoridade e poder para o quê? Para frutificar. Amém, amados? Só que a questão é uma coisa, querido. Apesar de Deus ter nos escolhido, e se você está aqui é porque Deus te escolheu, amém? Eu aceitei Jesus. Sim, você aceitou Jesus porque um dia Deus olhou assim, ó, e falou assim: Nice, não é esse lugar que eu te quero na presença do Senhor. E aí você veio, e Deus começou uma grande obra. Todo mundo diz, o Deus tem uma grande obra na sua vida. E tem mesmo, querido, porque a obra de Deus na sua vida vai determinar céu, salvação ou inferno e condenação. Quer obra maior do que essa, querido? A palavra de Deus fala que um salvo vale mais do que todo mundo perdido, querido. Olha que coisa tremenda. Então Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus te escolheu para que você venha frutificar para a glória de Deus. Mas a questão é, todos nós frutificamos, querido? Será que todos nós temos frutificado? Não. E se não frutificamos, é porque há um princípio que precisa ser seguido para que a frutificação aconteça em nossas vidas. É óbvio, o Senhor nos escolheu, Ele nos deu autoridade, o Espírito Santo nos enche de poder, mas para que a frutificação do reino de Deus na sua vida aconteça, nós precisamos passar por um princípio que está em Jeremias 17. Abre para nós lá, Rafa, Jeremias 17, 7. Eu amo essa palavra. Jeremias 17, 7. E diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque ele será como? Porque ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes. O que ele estende? As suas raízes para o ribeiro, e não receia, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha, mesmo no calor, ela fica verde, e no ano de sequidão, de grande seca, não se preocupa, e ele não deixa de quê? De dar frutos. Querido, olha só que coisa louca, a palavra de Deus fala que o quê? Que olha só, que bendito, bem-aventurado, felicíssimo é o homem que confia no Senhor, cuja sua confiança é o Senhor. E ele fala o quê? Que você é como uma planta, uma árvore plantada, e que as suas raízes vão ao teu ribeiro. E meu amado, esse princípio é que só frutifica árvores que possuem raízes. Tem a música assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Alguma coisa assim. Está de pé, tivesse acontecido. Então, amados, só frutifica, só fica de pé quem tem raiz, querido. E aqui nos fala que o homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore, que as suas raízes vão até onde? Até a fonte de águas. E essas raízes que se estendem até a água, vai fazer o quê? Que a árvore não receie, não tenha medo do calor, não deixe de dar frutos, mesmo em tempo de quê? De grande seca. Então, é a qualidade das raízes que vai fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso na vida de uma árvore. A vida ou a morte dos seus frutos. E da mesma forma, o fracasso ou o sucesso da frutificação de Deus no teu casamento, nos teus negócios, nos teus sonhos, nos teus projetos, no teu ministério, querido, vai ser determinado pela qualidade da tua raiz. Mas a questão é, o que é uma raiz, querido?
Para a gente entender o que o Senhor estava falando nessa palavra, nós precisamos entender o que é uma raiz e qual é a sua importância. Aí a gente vai aonde para entender isso? A gente vai na biologia. A biologia, apesar de ensinar uma besteira, uma bobagem, que é a teoria da evolução, ela tem muita coisa séria. E na biologia, a raiz é o órgão principal da planta. Por quê? Porque é através da raiz que normalmente se encontra o quê? Ela se encontra onde? Abaixo da superfície. Onde que fica a raiz? Salvo algumas poucas árvores que têm as suas raízes por fora, que vai crescendo, por exemplo, tem aquela unha de gato, né? Que vai crescendo e fica bonito. Eu tentei botar lá em casa, não deu certo. Vai crescendo, estendendo as suas raízes pela parede, mas a grande maioria está onde as raízes? Na superfície, embaixo do solo. Agora, grave isso, querido. Ela se encontra onde? Embaixo do solo. E as raízes, ela possui duas funções principais, que é o quê? Primeiro, servir como meio de fixação, de sustentação da árvore. E segundo, como absorvente de água e de nutrientes. Quem nunca viu uma árvore grandona, uma sequoia, uma jerequitibá? Teve aquela novela lá que ninguém aqui viu, né? Eu vi quando era criança, aquela que estava lá do Cramunhão, como é que era? Rei do Gado? Era Rei do... Não, Renascer. Renascer, né? Alguém viu essa novela? Eu vi quando era criança, essa agora eu não vi não, graças a Deus. Mas tinha lá o Cramunhão, né? E tal, o cara tinha feito um pacto que enfiava um facão num jerequitibá, e a árvore é gigantesca. Querido, nada a ver com o que eu estou falando, mas a questão é a árvore. A árvore é uma árvore grandona, querido. Gigantesco. Agora tu imagina, para uma árvore dessa, 40 metros de altura, ficar de pé, ela precisa o quê? De uma raiz forte. Porque do contrário, quando viesse o vento, a chuva, o que ia acontecer com ela? Tombaria. A gente vê às vezes nas ruas, a gente vê nas cidades, árvores que quando vem grande vendaval, o que acontece? A árvore tomba. Por que a árvore tomba? Se você vai ver o quê? Quando foram asfaltar a rua, o que eles fizeram? Eles arrancaram parte da raiz dela. Porque a raiz faz o quê? Ela se espalha, querido. Tu tem uma árvore aqui, ela está aqui, mas tem raiz dela a 10, 20 metros de distância. Eu fui construir lá em casa um pergolado, lá uma areazinha. Querido, tinha uma árvore que, meu Deus do céu, que raiz difícil de cortar. Então o que acontece? A raiz, ela sustenta a árvore, e não apenas isso. Ela o quê? Ela dá nutrição e água para ela. Então as raízes vão manter em pé toda a estrutura, e elas vão dar o quê? Nutrientes para que ela cresça. Agora, uma árvore consegue nascer e crescer sem raiz? Não. Ela pode até nascer. Quem fez a experiência do feijão aqui, todo mundo já fez. No colégio, quem aqui nunca fez? Você já fez, né, Yasmin? Pega o que? O feijão, bota o algodão na água, e o que acontece? 2 dias depois. Já fez, Thomas? A do feijão? Nunca fez, Thomas? Já fez, meu lindo? E acontece? Cresce a raiz. Nasceu? Nasceu. Tu vê que é nasceu, não é nasceu. Tá errado. Carioca fala certo. Nasceu. Então assim, ó, ela cresceu. É o jeito certo de falar, viu, irmão? Vamos aprendendo. Então assim, ó, ela pode até nascer, querido. Mas por ela não ter raiz fincada, ela não cresce, querido. Então o que acontece? Toda árvore que cresce, mesmo enraizada, dá um fruto? Não. Porque Mateus 13, abre para nós lá, Mateus 13:5 fala assim, ó, ele fala sobre o semeador que saiu a semear, e ele fala que uma caiu à beira dos caminhos, e uma segunda semente, e querida, ali nessa passagem a semente é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, mas no 13:5 ele fala assim, ó, que outra semente caiu em pedregais. Onde o quê? Onde não havia terra bastante. Tinha terra, mas não o suficiente. E logo nasceu. Olha só, a árvorezinha nasceu, porque não tinha terra funda. Mas é assim, ó, continua. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Veja que a semente no lugar onde a terra não era muito boa, isso não impediu que ela não nascesse. Porém, quando veio o sol, ela queimou, secou e acabou morrendo. E por qual motivo ela morreu? Porque não tinha raízes. Ela não tinha o quê? Raízes profundas. Não havia profundeza na sua raiz. E aí os discípulos, Jesus vai trazendo toda essa parábola das sementes. Aí os discípulos não entenderam e perguntaram para Jesus, Jesus, o que quer dizer essa parábola?
Aí no 13:20, coloca para nós lá, versículo 20, ele fala assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, somos nós que ouvimos a palavra, logo recebemos com alegria, mas por não ter raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegado o que? A angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E esse é o maior problema da igreja hoje, querido. Mulheres, preste atenção aqui, ó. Vou chamar atenção, preste atenção. Esse é o maior problema da igreja nos dias de hoje. Porque hoje temos na igreja pessoas que recebem a palavra de Deus, elas vêm no culto poderoso, Deus fala que vai restaurar casa, família, ministério, vai te trazer cura, restauração, salvação. Aí a pessoa sai daqui com alegria, mas acaba não permanecendo na caminhada com Cristo. Elas acabam não permanecendo com Cristo por muito tempo. E por quê? Isso acontece porque elas não desenvolveram raízes profundas. E acabaram o quê? Abandonando a fé. Agora veja bem que somente quando veio o sol, que a semente secou e morreu. Enquanto não tinha sol, enquanto estava um tempo nublado, caindo uma chuvinha, ela estava crescendo bonita e feliz e cantando, aleluia, oh glória a Deus, estava alegre e feliz. Mas quando veio o sol, a semente morreu. Mas o que seria o sol, querido? O que seria o sol? A palavra de Deus fala angústia. O sol seria a perseguição, seria os momentos difíceis, as tribulações da vida. E amados, como eu sempre digo nessa igreja, é certo que na caminhada cristã virão o quê? Dias de calor e sequidão, querido. É certo que vai ter momentos na nossa vida que o sol, as tribulações, elas vão vir. Agora veja bem, não foi o sol que fez ela secar. Foi? Não. Foi o quê? Foi a ausência de raízes profundas. No evangelho sinótico, eu não lembro se foi em João, Lucas ou Marcos, ele fala que ela secou por falta de umidade. Quando veio o sol, ela não teve água para se sustentar. Foi ausência de água, ela não tinha água, por quê? Porque não tinha raízes. Logo, o que causou a morte da planta não foi o sol, não foi a luta, não foi a perseguição, não foi os problemas, mas foi a ausência de raiz, querido. E trazendo para nossas vidas, a dificuldade de nós criarmos raízes no Senhor tem sido o principal motivo que nos faz desistir de permanecer firme com Cristo. Lembrando que a função da raiz é o quê? É nutrir com água e nos fortificar. Então, o que nos faz permanecer firmes e inabaláveis, mesmo em meio à tribulação, querido, mesmo em meio à seca e o sol, é se você é uma árvore que estende as suas raízes aonde? Até os ribeiros das águas. É aquele que confia no Senhor e cuja sua confiança, ela não apenas está no Senhor, mas ela é o... Aleluia. Ela é o Senhor. E amados, há um mistério mais profundo na raiz. A raiz, em sua maioria, fica onde, querido? Onde é que fica a raiz? Fica fora da terra? Não, ela fica onde? Oculta. Ninguém vê. Ela está escondida, está debaixo da terra fazendo o quê? Dando suporte, estrutura, alicerce e alimento para a árvore. E da mesma forma ocorre conosco, querido. Existe um lugar oculto onde a sua raiz, ela cresce. Existe um lugar oculto onde as tuas raízes vão se estendendo até as águas do ribeiro. E esse lugar não é na igreja, querido. Sabe onde é? Mateus 6,6. Mas quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai em secreto, ele vai o quê? Ele te recompensará onde? Publicamente. Amados, Deus nos fortalece e nos nutre no lugar secreto da oração. A igreja é o lugar onde você pega adubo. Igreja é o lugar onde você vai pegar nutrientes.
Por exemplo, você vê uma árvore que ela está ali, ó, está fraquinha. Até a palavra de Deus fala sobre o homem que chegou, eu não lembro, havia uma videira, agora eu não lembro se era figueira ou era oliveira, e disse que ela estava lá, e ele falou assim, olha, eu vou passar a foice nessa figueira, ou na oliveira, não lembro qual era, porque ela não está dando fruto. E aí aquele que trabalhava no campo falou assim, não, Senhor, faça o seguinte, eu vou adubar, eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo, eu vou dar água, e se depois disso ela não der fruto, você pode cortar. Então, nós vemos na igreja, por quê? Porque é na igreja onde você recebe adubo, palavra, alimento, renovo, apoio. Mas esse adubo, ele só vai ter a sua função se você desenvolver o crescimento aonde? É no culto, querido. É quando tu está em casa na segunda, na terça. Irmãos, tem crentes aqui que só vêm no domingo na igreja, e olhe lá. Irmão, sinceramente, você acha que as suas raízes vão crescer quando você só lembra das suas raízes uma vez por semana na igreja, querido? Ela não vai crescer. Salmo 1:1, abre para nós aí, Rafa. Maravilhoso, o pessoal sabe de cor. Bem-aventurado o homem que não anda no segundo dos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele quem quer? O seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. É o segredo de como crescer, querido. É o segredo de como você enraizar a tua fé, meditando na palavra de Deus, de dia e de noite. E ele fala qual é a consequência disso. Qual que é a consequência, querido? Passa para o 3. Olha a consequência do homem que tem prazer em Deus. Pois será como árvore, olha lá de novo, plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Quando é que ele dá o fruto? No seu tempo. Ele dá o fruto no seu tempo, mas as suas folhas, elas não cairão, e tudo quanto fizerem vai o quê? Prosperar, querido. O segredo para o crescimento é estar em ter comunhão diária com Deus. Quando você lê em Jeremias, lá que nós lemos, bendito, é muito feliz, é o superlativo, é felicíssimo. Será o homem que confia, porque a consequência do homem que confia no Senhor é ainda que quando vier grande seca, vier a seca, o sol, a estiagem, o calor alcançar a tua casa, você não vai ter medo. Por quê? Porque o Senhor tem nutrido as suas raízes, querido. Ainda que as pessoas não tenham água, você tem água em abundância, porque as suas raízes elas vão se estendendo até a fonte que é Jesus. E o incrível é que mesmo em tempos de seca, as suas folhas ficam verdes, e grande é a sua frutificação. Isso tudo acontece por quê? Porque a consequência de quem confia no Senhor será frutificação em meio à tribulação. E meu querido, como já disse antes, tempestade sempre vai existir. Luta, calor, provação, problemas. Mas o homem que confia no Senhor, ele não se preocupa com as tempestades da vida. E por que ele não se preocupa, pastor? Porque eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. Agora escute isso, há um porém aqui. Eu só confio, escute, eu só confio, eu só descanso em quem eu conheço. A palavra de Deus fala em Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu querido, você só entrega algo de valor para quem você conhece. Vamos supor que passar um Uber aqui, passou um Uber aqui na porta, e aí seu filho precisa ir para a casa do seu parente, seja quem for. Irmã Josi, tu deixaria o Thomas entrar no Uber de quem você não conhece? Por que não? Porque você não confia. Mas vamos supor que alguém te diga assim, não, pode confiar, o motorista é o Cristiano, tu nunca viu o Cristiano. Aí eu chego para você, Jô, confia, o Cristiano é meu amigo, é meu ala, camaradão, pode confiar.
Aí por causa da minha palavra você até entrega. Não, ó, Cristiano, cuida do meu filho, tu entrega. Mas o que? A cada 5 minutos você vai estar assim, Cristiano, ó, como é que está meu filho? Calma, dona Jô, ele está tranquilo. 10 minutos depois, e aí, Cristiano, cadê meu filho? Meia hora depois, tu tá ligando pro teu pai. E aí, o seu neto chegou? Não chegou, mas ele chegou bem. Tu olhou se ele não foi machucado, se ele não foi ferido, se ele não foi abusado. Por quê? Porque apesar de entregar, você não confia. Porque a gente só confia em quem? Em quem a gente conhece. Ana, a gente só confia em quem a gente conhece. E meu amado, você só entrega algo de valor para quem você conhece. E meu amado, onde é este lugar que eu posso conhecer e prosseguir conhecer o Senhor? É no lugar secreto da oração, querido. É na meditação da palavra. E é neste lugar de conhecimento, de intimidade que eu desenvolvo. É nesse lugar de relacionamento que as minhas raízes se desenvolvem. É quando eu começo a me relacionar com Deus, que Deus ele vai dando, ele vai confiando em nós o quê? Os seus projetos. Eu queria tanto crescer no meu ministério, irmão Osório. Eu queria tanto que o meu ministério crescesse, mas não cresce. Não cresce, sabe por quê? Porque o Senhor não confia em você, querido. Porque tudo que Deus te dá, você faz pela metade. Então, quando eu começo a desenvolver Som, me dá outra. Aleluia. Então, enquanto eu estou desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Deus, aleluia, o Senhor vai me fortalecendo, o Senhor vai me nutrindo, o Senhor vai me dando crescimento. Agora, como eu saberei se as minhas raízes... Aumenta um pouco o agudo desse aqui também. Como eu saberei se as minhas raízes são fortes e bem nutridas? Como, querido? A avaliação se uma árvore está saudável é medida pelo quê? Pelos frutos. Olha só como uma coisa está ligada na outra, irmã Rita. Aí eu comecei a crescer, desenvolver, as minhas raízes foram chegando até os rios de águas vivas. Aí daqui a pouco eu comecei a gerar fruto. Mas se você chegar numa árvore, querido, eu tenho uma árvore de manga lá em casa, eu era louco por ter manga. Mas a árvore, ela chega a gerar as folhas, ela chega a gerar a flor, o fruto vem da flor. Ela gera um monte de florzinha, mas ela nunca gera fruto. Por quê? Porque ela é uma árvore doente. Apesar de ser uma árvore de manga, ter toda a característica de manga, ter todas as folhas e até as flores que vai gerar o fruto, ela não dá porque ela está doente. A gente tinha laranja lá, que dava, tinha uma árvore lá de bergamota que nunca deu. Aí um dia minha esposa foi lá, fez um tratamento, botou lá vinagre de não sei o que, colocou nela. Na outro ano, querido, deu bergamota, a gente nem sabia que existia, querido. Por quê? Porque uma planta que não produz frutos é um grande sinal que ela não está sendo bem nutrida. Já outras podem até dar frutos, mas frutos que nunca vão ser saborosos. Então, Salmo 1 fala assim, ó, pois será como a árvore plantada, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Mas ainda que tenha o seu tempo, tudo que fizer você vai prosperar. Então, amados, é importante que haja frutos, porém ele dará no tempo certo. Meu irmão, quando plantamos uma árvore, a gente fica o quê? Ansioso pelo fruto. E o fruto ele vai ter o tempo certo. Por quê? Porque é um processo. A frutificação é um processo. E é imprescindível para que a árvore venha crescer e desenvolver os seus frutos, que haja o quê? O crescimento das raízes. E aí o que acontece? O Cristiano falou aqui ontem. Ele falou sobre o cedro do Líbano. Salmo 92, 12 fala o seguinte, que o justo, Salmo 92, 12. Aleluia. Som, tá melhor esse microfone aqui. Esse aqui tá muito abafado, não gostei. Salmo 92, 12 fala assim, ó, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano.
E o interessante é que assim, ó, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice, darão ainda frutos. Olha só, mesmo velhos, irmãos, olha, não tem tempo para parar de frutificar não. Está aqui é para frutificar, irmão Ramon, é para frutificar. Mesmo em alta idade, eles não param de frutificar, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. E amados, o cedro do Líbano, quando ele nasce, ele é um broto. E ele fica até de 4 a 5 anos sendo um brotinho de 15 centímetros, sabe por quê? Porque enquanto ele é um broto, durante os 4, 5 anos, ele começa a estender as suas raízes para o chão. E querido, diz que o cedro, ele vai estendendo até achar uma rocha, e ele se amarra naquela rocha, e ele continua estendendo até achar as fontes de água. E após esse tempo, de 4 a 5 anos, ele começa a crescer, e ele chega a atingir 40 metros. Querido, sabe o que é 40 metros? É um prédio de no mínimo 10 andares, querido. 10 andares. Aleluia. Então, amados, o cedro do Líbano, ele é comparado com o crente por quê? Porque assim como o cedro, nós também precisamos estender as nossas raízes em Cristo, querido. E sabe qual era a função do cedro? O cedro foi usado para ser coluna nos templos do Senhor. Quando o templo foi construído, o que havia de coluna no templo era feito com os cedros do Líbano, querido. Deus quer usar você como coluna na igreja, querido. Mas para isso, precisamos aprender a esperar o tempo certo para frutificar. E queridos, quem tem sonhos aqui? Eu tenho sonhos, querido. E amados, quanto maior o seu sonho, maior vai ter que ser as suas raízes. Sabe por quê? Porque a raiz vai sustentar o sonho. Mas aí mora o problema, sabe por quê? A gente não gosta de esperar, querido. Quem gosta de esperar? Jovem, e a gente gosta de esperar. Final do ano, quando tu passar de ano, eu te dou o PlayStation. Ou o celular. Irmãos, imagina um ano inteiro de tortura para um jovem. Um ano inteiro, querido, e nós não somos diferentes. Daí o camarada luta para conseguir um emprego. Ele estuda para passar num concurso, ele se qualifica, faz os melhores cursos para entrar naquela empresa. Finalmente ele consegue entrar naquela empresa. Fica feliz, só que acontece, passa o tempo, ele já quer uma promoção. E aí quando ele não vê a promoção chegando, ele começa o quê? A ficar frustrado, desanimado. E aí como consequência, ele não produz mais da mesma maneira. Ele não faz mais coisas como ele faz no início. E muitas vezes acaba até abandonando a empresa a qual ele tinha tanto sonho de entrar. Tudo por quê? Porque as coisas não aconteceram no tempo que ele queria. Aí ele vai embora em busca de outro lugar que valorize o seu trabalho. Querido, o cedro demorou 5 anos para começar a crescer. E o problema é que quando nós não temos paciência, querido, nós acabamos o quê? Abortando os sonhos de Deus. A gente acaba abortando o projeto de Deus, por quê? Porque a gente quer tudo hoje. Lá em casa eu tenho muitas árvores enxertadas. Sabe o que é enxertado? Tu pega uma árvore, sei lá de quê, e aí você enxerta a laranja nela e ela cresce mais rápido. Só que o interessante é que a árvore enxertada, ela dá fruto rápido, muito rápido. Só que ela é pequena. E aí lá em casa tem árvore de laranja que dá um monte de laranjas grandes numa árvorezinha pequenininha assim, ó. Aí o que acontece? O peso do fruto faz ela quebrar. Teve árvore lá em casa que deu tanto fruto que ela quebrou, querido. E é isso que acontece na nossa vida, quando a gente quer viver os projetos de Deus antes do tempo. O próprio peso da glória do fruto pode quebrar nossas vidas. É a pessoa que quer casar antes do tempo. É a pessoa que quer viver o ministério de Deus antes do tempo. É a pessoa que quer alcançar os seus sonhos, colocando o quê? A carroça na frente dos bois. Ela estraga o projeto de Deus. O problema é que a gente quer tudo para ontem, querido. Quantas pessoas estragaram relacionamentos, querido, porque não soube esperar o tempo de Deus? Encontrou uma pessoa, não soube orar, não soube esperar, casou, se frustrou, se separou, mas porque não estava pronto, querido. Não estava pronto.
Mas o que acontece? Quando nós aguardamos com paciência, diz a palavra de Deus assim, Tiago 5,8, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor, porque o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Querido, nós precisamos ter paciência e aprender a esperar o processo de Deus, que as raízes venham crescer, que a gente venha se fortificar as nossas raízes na rocha, para que finalmente quando vier fruto, seja para a glória de Deus. Porque sabe o problema? Tem muita gente, querida, que quer frutificar antes do tempo. Ele até frutifica, mas frutifica uma vez na vida. É só uma estação. É aquela pessoa que está ali na igreja, nossa, como Israel é bênção, olha lá ele pregando, olha ele ministrando. No segundo ano se afastou, está desviado, está no mundo. Mas como pode? Está repreendido em nome de Jesus. Mas como pode? Querido, foi antes do tempo. Quantas pessoas você viu jogar fora o ministério de Deus porque quis subir na posição a qual não estava pronto ainda? Na empresa, começou no trabalho, quis logo galgar as funções de gerência, e aí foi gerenciar, apesar de ser inteligente, sabe, ter qualificação, não estava pronto para gerenciar, foi gerenciar, não deu certo, foi expulso da empresa. E ainda foi mandado embora, quando é que você manda embora? Justa causa, por incompetência. Mas por quê? Quis assumir uma função a qual ainda não era capaz. A irmã Josi fala que várias vezes quiseram colocar ela numa função, ela falou assim, não, eu ainda não estou pronta. Foi ou não foi, irmã Josi? Ela falou, não estou não, mas você tem capacidade. De repente até poderia, mas é que acontece, tudo tem seu tempo. Hoje ela está se qualificando, né? Vai se formar. E hoje, quando ela estiver na função de gerência, ela vai estar falando com autoridade, porque ela se qualificou e capacitou. E o problema é que quando a gente adianta as coisas, a gente abota, a gente estraga, a gente quebra, querido. Quanta gente quebrada por aí, porque quis viver antes do tempo de Deus, aquilo que Deus tinha para ti. E aí morreu, querido. E a palavra de Deus fala que quando nós sabemos esperar, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. A consequência de quando nós temos paciência no Senhor, soubemos esperar o tempo certo, querido, no tempo de Deus, nós vamos frutificar e vamos frutificar muito. Porém, eu falei lá no início do versículo, João 15, abre para nós, Rafa. João 15 fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo estando em mim que não dá fruto, o que ele faz? Ele poda. Irmãos, Deus sabe o tempo certo de você dar frutos. Mas quando o tempo vai passando e você não está frutificando, o Senhor ele vai cortar você, querido. O Senhor vai arrancar de onde você está. E amados, Deus chamou você para gerar frutos. Deus nos chamou para que possamos frutificar. E Ele diz, sem mim você nada pode fazer, querido. Nós precisamos entender que Deus quer que nós venhamos frutificar. Para frutificar, eu tenho que desenvolver raiz. Para desenvolver raiz, eu preciso trabalhar no oculto com Deus, me alimentando da palavra, tendo tempo de comunhão, de intimidade, vindo na igreja para receber adubo. Tu está recebendo adubo agora. Então aí, ó, recebe adubo do Senhor. Quem recebe aí? Recebe adubo do Senhor. É palavra, é oração, é unção. Mas isso só vai ter efeito se você pegar esse adubo e na tua casa você começar a desenvolver esse adubo com a intimidade com Deus. E aí a tua raiz vai crescer, ela vai se solidificar na rocha, ela vai fortificar os seus pés para que você não caia, ela vai te alimentar das águas do Senhor. E aí quando começar a vir a tribulação, você vai dizer, eu não caio, sabe por quê? Porque a minha fé está em Cristo, a minha confiança é o Senhor. E quando chegar o tempo certo, você vai frutificar para a glória dele, não sua. Tem homem que quer frutificar para si. Para dizer assim, olha lá, olha que bênção, olha o meu carro que eu comprei, olha lá a minha casa que eu comprei, olha o diploma que eu estudei e conquistei, eu.
Sabe o que acontece? Quem tem muito eu, tem pouco Deus. E sabe o que acontece quando tem pouco Deus? Um dia o teu carro vai ser levado, um dia a tua casa vai cair, um dia o teu diploma não vai ter valor. E quando você vê isso, você vai se ver sozinho. Mas quem para de confiar no seu eu e diz: o Senhor me deu meu carro, o Senhor me deu minha casa, o Senhor me deu meu ministério, mas aí veio o dia mau, veio a tempestade, veio o calor, e o carro foi embora. O emprego você perdeu, a esposa e o filho morreu. E sabe o que você fala? Você fala assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o coração de quem está enraizado em Cristo. Ainda que o sol leve tudo, ele pode levar tudo, mas não leva a minha confiança em Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, querido, mas ele não perdeu a fé no Senhor, porque ele estava enraizado em Deus. E o fruto não tem a ver com coisas. Fruto tem a ver com o teu estilo de vida. Fruto não tem a ver com aquilo que você come. Fruto tem a ver com aquilo que é gerado através da tua vida. Sabe o que é mais importante no fruto, querido? Não é o fruto. Quando a árvore gera uma maçã, por exemplo, aí você vai lá: nossa, que maçã deliciosa, eu vou comer. Aí você vê uma laranja: nossa, que um abacate, que gostoso. Para a árvore, o fruto não tem valor nenhum. Sabe o que é importante para a árvore? É o quê? É a semente. Onde é que está a semente? Dentro do fruto. Sabe o que é o fruto para a árvore? Proteção. É só uma proteção do que é mais precioso. E o que é mais precioso? É a semente. Porque a semente, ela vai o quê? Ela vai morrer e vai o quê? Frutificar, querido. O mais importante não é o fruto que você tem, mas é o que ele gera depois, querido. O mais importante não é o carro, é o fruto que o carro te dá. O mais importante não é o teu casamento, mas é o fruto que o casamento gera. O mais importante não é o teu ministério, mas é o que o teu ministério está gerando. É o fruto, querido. É o que gera o fruto. Não são coisas, mas é o que ele gera. Amém, igreja? Mas a questão é que a gente acha que fruto é coisa. A gente acha que fruto é coisa. Aí a coisa vem e as pessoas falam assim: nossa, como que a Rita está abençoada, está empregada, foi promovida a supervisora, foi promovida, tá grandona. Mas a Ritinha sarada, enraizada, e fala assim: não, irmãos, o fruto não é isso aí não. O fruto que eu sou supervisor agora, e todo dia quando eu reúno a minha equipe, eu falo assim: irmãos, vamos compartilhar uma palavra agora antes de começar o trabalho. Irmãos, vamos fazer uma oração. O mais importante é que quando alguém está passando por luta e fala assim: Rita, eu vejo que você é diferente, e não é porque você é supervisora, mas é porque eu vejo uma graça, uma glória de Deus sobre a tua vida, e eu vejo que há frutos em você que vai alimentar a minha alma. O fruto de você é para alimentar quem tem fome, querido. O fruto não é a coisa, o fruto é alimento. Vocês entendem a profundidade disso? Só que acontece, querido, quando os teus frutos que Deus tem te dado, obrigado, Zé. Quando os frutos que Deus tem te dado têm sido apenas coisas, sabe o que ele faz? Ele olha para a sua vida e ele fala assim: cadê os frutos? Cadê os frutos? E amado, se ele não vê frutos, sabe o que ele fala? Ele corta você. Mas a palavra de Deus fala também que aquele que dá frutos, ele limpa e ele poda. Sabe para quê? Para que dê mais frutos. Irmão, sabe o que é podar? Podar é você ver uma árvore que está cheia de galhos. Cheia de galhos, folhas para tudo quanto é lugar. Aí você pensa assim: nossa, que bênção, né? A árvore está cheia de galhos, logo vai dar muitos frutos. Só que quando a árvore ela tem galhos demais, ela acontece o quê? Ela acaba dividindo os nutrientes que ela precisa e ela acaba gerando poucos frutos, porque é tanto galho para dividir e aí ela não dá fruto. Ou quando dá fruto que não permanece.
E aí o que o agricultor faz? Ele olha e ele escolhe as melhores galhos da árvore, e aqueles que ele acha que não é importante, ele vai lá e corta. Ele poda. Trazendo para a nossa vida, querido, talvez você está cheio de planos e projetos, cheio de sonhos, e Deus fala assim: olha, Josi, esse teu sonho é maravilhoso. Sônia, muito lindo, olha, galhos lindos na tua vida, projetos, mas eu vou ter que cortar, porque se eu não cortar, nem o seu e nem o meu vai dar, nem os seus projetos e nem os meus projetos vão funcionar. E aí vem a poda, querido. Podar dói, porque sabe o que é podar? Podar é, de repente, o cristiano está sonhando com uma profissão nova, um novo trabalho, e a porta chega, e finalmente chega o sonho, e alguém chega assim: Cristiano, eu vou te contratar para você gerenciar essa loja de autocarros aqui, você vai ser o gerente. E o Senhor fala para o Cristiano assim: não aceita. E aí o Cristiano fala assim: como assim, Senhor, não aceito? Eu preciso, isso vai ser bênção financeira, vai me trazer frutos. E o Senhor fala assim: eu sei disso tudo, mas não é o galho que eu quero para a tua vida, eu quero cortar. E amados, cortar nossos sonhos dói. Só sabe quem já teve sonho de Deus sendo, aliás, sonhos seus sendo cortados pelo Senhor. Levanta a mão. Eu tive. Aqui, ó, isso aqui, ó, é fruto de um sonho meu que Deus cortou. Dói, querido. Ai, pastor, Mateus não faz isso. Não faz? Estava Mateus lá, cobrador de impostos. Mateus, querido, era a nata dos judeus. Era cheio da grana. Diz a palavra que alguns até desviavam dinheiro. Chega Jesus para Mateus bombando lá como cobrador de impostos. E ele falou assim: ó, vem e me segue. Só que para seguir Jesus ele tinha que largar tudo. Deus não pede para fazer isso. Deus fez com Mateus: larga tudo. Que isso, pastor? Não. Ah, mas se eu tiver minha empresa e minha empresa estiver bombando, prosperando, Deus não vai fazer isso, porque eu vou poder ofertar, eu vou poder dizimar para missões, eu vou poder ajudar a igreja. Estava lá Pedro bombando, a maior pesca da vida dele, barco quase a pique, tanto peixe. E aí Jesus fala assim: legal, né, Pedro? Só que hoje eu quero que você largue isso tudo e me siga. Pedro teve que cortar o sonho dele de ser um mega empresário da pesca para se tornar o quê? Um pescador de homens. Querido, ser podado dói. Mas se você não for podado, se você não deixar Deus te direcionar para onde Ele quer que você cresça. Imagina uma árvore cheia de galhos. Vai ter galho que vai crescer para a esquerda, para a direita. Lá em casa eu tenho um abacateiro que o galho cresceu 90 graus, querido. Ele fez uma curva assim, ó. Geralmente o galho cresce assim, né? O galho ele vem assim e daqui a pouco ele sobe reto. Eu achei incrível aquilo. Como é que Deus faz, né? Tinha um obstáculo ali, 90 graus. Deus direcionou, querido. Aí tu tá cheio de galhos para várias direções na sua vida. E Deus fala assim: olha, eu vou ter que cortar galhos, te preparar que vai doer, porque você vai perder coisas que são preciosas para você. Mas se você confiar na direção do galho que eu vou te dar, você vai frutificar, não para você, mas você vai frutificar para quem? Para a glória de Deus. E aí, que tipo de fruto que você quer? Você quer fruto para você, que você vai comer e não vai ter mais nenhuma frutilidade? Ou você quer frutificar para a glória de Deus? Frutos que vão gerar mais frutos, que vão gerar mais frutos. Mas para isso, querido, você tem que permitir Deus tratar a sua vida. E como é que estão as suas raízes hoje? Se coloque de pé. Amados, como é que está o crescimento da tua raiz hoje? Meu trabalho é fácil porque eu uso. Meu trabalho é fácil, pregar para o Senhor. Amados, como é que está a tua vida de intimidade com Deus hoje? Se vier um calor forte, querido, uma grande seca na tua vida, você permanece firme com Cristo? Aqui tem várias pessoas que já vieram, o primeiro ventinho já foi embora, não está mais. Eu vou te ser sincero, eu mesmo, várias vezes aqui vem uns ventinhos aí que eu fico assim: meu Deus, eu vou abandonar tudo. Ixi. Aí tem horas que eu tenho vontade de abandonar minha esposa. Não, vamos estar firme. Aí às vezes minha esposa eu vou abandonar, fala assim: não, vamos ficar firme, e um vai alimentando o outro. Não. Agora se fosse o contrário,
Quando um está dizendo, eu vou ficar, não, larga isso aí, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí daqui a pouco o outro, não, eu vou abandonar. É isso aí mesmo, abandona mesmo. Os dois vão perder aquilo que Deus tinha. Querido, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus e saber que aquele que é semeado no Senhor, olha lá, próximo versículo, diz assim, ó, toda vara que em mim não dá fruto, ele tira. Próximo aí, o Rafa, o Thiago. 3, coloca para nós, rápido, varão. Vós já está limpo pela palavra que você tem falado. E ele fala. Amém, Rafa? Thiago? Próximo. Eu não estou com ela aberta aqui. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, também vós, se não estiver de mim. Querido, a gente só se frutifica se estiver no Senhor. Você só vai gerar fruto se você estiver no Senhor. E amados, ouvindo essa palavra, será que tem coisas na sua vida que precisa ser arrancado e tu está lutando com Deus? Será que tem áreas na sua vida que não conseguiram ainda crescer raízes? Como é que está teu desenvolvimento de intimidade com Deus diário? Oração, busca. Como eu disse, aqui eu te dou adubo, querido. Aqui eu te dou adubo. Toma adubo, receba alimento. Agora, o que você vai fazer com isso? É você e Deus. Querido, a nossa igreja podia estar muito mais cheia hoje. Muito, muito. Glória a Deus pela vida de vocês que têm vindo. Amém. Fico muito feliz. Mas, meu querido, Deus quer que você frutifique. Deus quer que você venha gerar frutos. Então é tempo de frutificar. É tempo de frutificar, queridos. Irmã Sônia me perguntava qual que é o meu chamado. Tá aí, querida. Teu chamado é frutificar no Senhor. Vai ser pregando, vai ser evangelizando, vai ser, irmãos, um abraço. Uma pessoa que entra aqui, um abraço que você dá, às vezes frutifica mais do que toda uma mensagem do pastor. Porque talvez a palavra ele não entenda nada, mas o abraço que queima o coração fala muito. Irmãos, eu quero orar com você que quer frutificar no Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você que diz assim, pastor, eu não estou feliz com as frutificações que eu tenho tido na minha vida, eu não estou feliz. E não é, pode botar bem baixinho. E não é porque eu estou desviado. Não é porque eu não estou fazendo. É que eu não estou feliz com aquilo que eu tenho frutificado para Deus. E eu quero frutificar mais para o reino. Eu quero confiar mais no Senhor. Porque os que confiam são como plantas que têm as suas raízes, que vão até os ribeiros de águas, que não tem medo. O medo tem te parado, querido. O medo de perder, o medo de fracassar, o medo de não alcançar os teus sonhos. Querido, o medo só alcança quem não confia em Deus. Porque quem confia em Deus, ele não tem medo. Aliás, ele até tem medo, mas o medo não domina, que a confiança fala mais alto. Então você que quer frutificar, você que está nem desapontado, você que está, qual é a palavra, Jesus? Você que não está satisfeito, você que não está feliz com aquilo que você tem frutificado, e você quer frutificar mais para a glória de Deus, vem aqui na frente que eu quero orar com vocês. E eu vou te confessar que até eu me coloco aqui, porque eu também não estou satisfeito. Deus, eu quero frutificar mais. Senhor, eu quero gerar mais frutos, não para minha glória, mas para a glória do teu nome. Você que quer, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Vamos orar, as mulheres vão cantar. Enquanto, irmão, busca Deus aí, é tu e Deus, irmão, é tu e Deus. É tu e Deus, começa a clamar, Deus, eu quero frutificar, Senhor. Senhor, poda aquilo que tu quer podar, Senhor. Tu está disposto a abrir mão de frutos que você almeja muito, mas que Deus está dizendo, não vou te dar. Deus, aleluia. Está disposto, querido? Esse é o momento de dizer, Deus, aleluia. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Você está disposto a abrir mão, querido? Eu quero, Senhor. A tua igreja está aqui, porque a tua igreja quer frutificar. Hoje aqui estão homens e mulheres que querem desenvolver as suas raízes,
que querem ver as suas raízes abraçadas na rocha que é Jesus, que quer ver as suas raízes estendendo aos ribeiros de águas, que não tem medo da sequidão, do dia da provação, do dia do sol, do dia da luta e da angústia. Aleluia. Crentes, Senhor, que vão crescer para a glória de Deus, mas acima de tudo, crentes, homens e mulheres, que vão frutificar para a tua glória, Deus. Não para a glória deles, não para a glória deles, não para que o nome deles seja conhecido, não, mas para que o teu nome seja exaltado na vida Aleluia. deles. Nos faz frutificar de novo, Senhor. Nos faz frutificar para a tua glória, Senhor. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, nome, Jesus. um coração que frutifica, Senhor. Aleluia. Poda, Senhor. Arranca o que precisa ser arrancado, Senhor. Poda, tira o que precisa ser tirado. Mas, Senhor, me faz dar frutos, Senhor. Não deixe o inimigo me enganar, Senhor. Não deixe eu perder tempo em frutos que não são teus. Não me faz frutificar para a tua glória, Pai. Oh, Deus, desperta o chamado, Senhor. Os que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Essas raízes estavam atrofiadas, mas hoje eu profetizo que essas raízes, ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra, enraiza cada vez mais, Senhor, para que quando crescer não seja para a glória de homem, Senhor, mas seja para a tua glória. Faz crescer, faz frutificar para a tua glória, Deus. A alegria Aleluia. vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá cantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, e Deus minha vida restaurar. Aleluia. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, E a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida. Recebe essa palavra, querido. E eu vou Recebe essa palavra, querido. Em nome de Jesus. Ainda é esperança para a árvore cortada. Aleluia. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra a sua raiz, ou se o seu tronco Senhor, eu oro sobre os teus filhos. vou saber o que Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, Aleluia. olhem comigo assim, Senhor, nesta noite, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que tu pode cortar, Senhor, todo galho que não é da tua vontade, todo galho que tem atrapalhado, que tem impedido a frutificação do Senhor. E em nome de Jesus, me faz enraizar, faz as minhas raízes crescerem, e que no tempo certo
no tempo de Deus, eu vou frutificar, não para minha glória, mas para a glória do teu nome. Senhor, fortalece a fé de cada um deles, Senhor. Enche do teu espírito. Coloca neles ousadia no Senhor, para que eles possam viver o melhor tempo de Deus, a melhor frutificação da vida deles, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus, querido. Querido, pode pausar, pode parar, pode tirar o som. Em nome de Jesus. Aleluia. Amados, que o Senhor venha despertar no teu coração o desejo de frutificar para o Senhor. Que o Senhor venha colocar uma inconformidade, essa é a palavra. Que o Senhor venha gerar um coração inconformado e que você venha frutificar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, quarta-feira teremos culto de oração. E neste sábado, irmãos, pode dar pausa aí no som. Irmãos, neste sábado, às 8 da noite, eu preciso de vocês aqui, amados. Eu quero toda a igreja, aqueles que não vieram, a gente vai falar também. Sábado nós teremos Assembleia Geral. O que é Assembleia, pastor? Nós somos uma igreja organizada, nós somos uma igreja congregacional, onde nós temos uma liderança eleita. Então, sábado agora nós vamos apresentar os relatórios da nossa igreja, vamos ter a eleição da nossa nova junta administrativa, dos novos diáconos que vão estar servindo na igreja, e eu preciso que vocês estejam aqui. Então, amados, eu sei que às vezes é difícil, mas, amado, faça um esforço sobre-humano para estar sábado aqui às 20 horas, em nome de Jesus. Vai estar o nosso superintendente, a gente vai fazer o relatório de como foi o nosso ano, apresentar os nossos novos objetivos, e no final nós teremos um momento de comunhão. A gente vai ter um happy hour, vai ter umas comidas gostosas ali, um momento de comunhão, mas o mais importante, eu quero que vocês estejam aqui, amém? Então, amados, em nome de Jesus, se você faz parte dessa igreja, se você tem gostado, se Deus tem falado contigo, eu preciso de vocês aqui no sábado, tá bom? Então, sábado, 20 horas, eu quero ver essa igreja mais cheia do que nunca esteve, com todo mundo aqui, para a gente poder votar a nossa nova liderança, eleger os diáconos que vão estar servindo, né, os líderes de ministério, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor, ela precisa ser feita como? Com ordem e decência. O que é ordem e decência? É exatamente isso, irmãos. Aqui não é o pastor que manda, o pastor é um ministro, né? Mas a igreja é nossa, nós somos a igreja. Então nós vamos estar aqui, né, elegendo a nossa nova diaconia, e eu queria muito que você estivesse aqui. A junta, segunda ou terça-feira, eu vou estar fazendo uma reunião online, tá, offline ali, para a gente poder conversar algumas coisas, e sábado vamos estar elegendo a nossa nova junta, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, querido. E domingo, culto de ceia, eu quero ver essa igreja aqui renovando a nossa aliança, vai ser uma bênção, queridos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por este culto maravilhoso, obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua dispensação, pela tua glória derramada nesse lugar. Pai, nos leva agora para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, cheio do teu Espírito, cheio da alegria do Senhor, que nós possamos continuar frutificando, porque esta igreja é uma igreja frutífera, Senhor. Nós somos uma igreja que temos frutificado para a tua glória, e Pai, poda o que precisa ser podado, arranca o que precisa ser arrancado, mas nos faz frutificar para a glória do teu nome. Nos leva para os nossos lares, nos dá uma semana na tua presença, o que te pedimos em nome de Jesus. Levante suas mãos, e que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, e nós que cremos nessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido. Irmãos, no final do culto tem um cafezinho, tem uma cuca, é uma cuca maravilhosa. Quem foi que fez? Foi a Yasmin? Foi a Anice, que a Anice fez